Salve, salve, meu povo! Programa Papo Franco RS aqui na Rádio Reação mais uma vez. E hoje estou aqui na rádio, não estou em casa, fazendo o programa hoje diretamente aqui da rádio e avisando o pessoal para o pessoal ficar em casa, curtir o programa Papo Franco RS em casa. Daqui a pouquinho a nossa convidada está chegando aí, eu acho que deu algum probleminha que está dando com ela. E vamos abordar mais um assunto, mais uma pauta aí. Chegou ela aí. Tá me ouvindo aí, Flores? Eu acho que tá dando algum probleminha no teu fone de ouvido aí, que eu não tô conseguindo te escutar. Vê se tá me escutando agora. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora sim. Então, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não curtiu ainda a página da Rádio Reação, curte aí a página da Reação para poder assistir hoje essa entrevista. Curte também lá a página Papo Franco RS também no Facebook, Papo Franco RS também no YouTube, agora também tem no Instagram, tem no Twitter, tem tudo quanto é lugar aí, o Papo Franco RS. Então hoje vamos começar aí conversando com a Florence. Tudo bem, Florence? Tudo bem, boa noite. Boa noite, te agradecer por ter aceitado o convite aí para a gente fazer esse bate-papo aqui na rádio. Nossa, eu fico lisonjeada e eu quem agradeço por participar desse espaço aí, por vocês me darem essa oportunidade, esse espaço aí para a gente comentar assuntos tão importantes, né? Sim. Dentro da nossa sociedade. Hoje nós vamos falar sobre o serviço social, as dificuldades de acesso na periferia. Fala um pouquinho do trabalho, um pouquinho do que tu desenvolve, se apresenta aí pro pessoal, pro ouvinte da rádio. Então, gente, meu nome é Florence, eu estou em processo de construção na área do serviço social. A nossa área de atuação, então, dentro da periferia, nós trabalhamos com muitas dificuldades, mas nós trabalhamos com o acolhimento, né? O acolhimento, nós trabalhamos com as relações de de grupos familiares. Temos dois setores de apoio, né? Onde nós atendemos dentro da periferia, que é hoje é o nosso tema, né, Dudu? Sim. Que é o CRAS e o CAPS. O que é o CRAS? O CRAS, nós trabalhamos com o fortalecimento, tá, familiar, fortalecimento de vínculo familiar. E o CAPS, ele é um atendimento psicossocial, mais interligado para a parte da dependência química. Nós trabalhamos com enfim, nossa profissão ela é voltada aos direitos violados, a maus tratos, a abuso sexual, a garantia dos direitos dos cidadãos, né? Uhum. E como Dudu tu diz no tema, as dificuldades que nós temos dentro das periferias, dentro né, que é essa comunidade aí mais vulnerável, coincide com a falta, né, dessas instituições para a gente poder dar apoio, né? Então aí vem a questão financeira. Nós não temos CRAS, nós não temos CAPS o suficiente para atender a demanda das periferias. O que mais a gente pode abordar aí nessa nossa relação aí do assistente social? É uma busca constante, né? Uhum. É uma busca de intervenções onde a gente possa atender essas demandas, que é uma demanda muito grande, né? É uma demanda desafiador para a nossa profissão. Então, essa falta de acesso da população acarreta em muitas situações, que é a vulnerabilidade, é abuso sexual, violência, diversos fatores aí, né? Mas a nossa profissão é interligada em garantia de direitos. Uhum.
Eu vou começar com uma pergunta para ti. Uhum, Ah, tu entrou agora nos assuntos ali da periferia e eu vou entrar numa questão da gravidez na adolescência, né? uhum, Anualmente, cerca de 200%, de 18% dos brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes, né? uhum, Em números absolutos, isso representa 400 mil casos por ano. É uma pesquisa feita pela Associação Médica Brasileira. Como uhum. é feito o trabalho de vocês para diminuir esses números? Assim, ó, primeiramente, a gravidez na adolescência, né, a gravidez precoce, ela é um assunto de atenção, né, que tem que ser primeiramente ser tratado dentro do teu âmbito familiar, né? Esse assunto não pode ser terceirizado, que as pessoas colocam muito essa terceirização para dentro das escolas. Nas escolas tem que ser abordado sim, Uhum. né? Mas nós temos uma grande maioria de, de casos dentro da periferia por essas faltas de acesso, falta de prevenções, né, no qual a gente não consegue dar uma assistência, que é uma assistência ali, que é um grupo, né, nós somos uma equipe. Sim. Então, o assistente social, ele trabalha interligado com a enfermagem, com toda a área da saúde. E nós precisamos da área da saúde para que nos dê esse apoio também de prevenção. Então, essa causa da gravidez na adolescência, né, nós conseguimos enxergar bastante, eu tendo 80% de muitos amigos dentro da periferia e muitas pessoas no qual eu conheço. O que acaba acontecendo com essas adolescentes, né? Nós não vamos retratar apenas a gravidez na adolescência, né? Vamos também falar aí da parte da prevenção, Uhum. porque uma adolescente, eu acho que por que esse assunto tem que ser tratado dentro do ambiente familiar? Porque é a gravidez na adolescência, são as doenças sexualmente transmissíveis, então é uma situação, desculpa que meu fone caiu aqui, é uma situação no qual isso tem que ser conversado, né? É uma coisa que tem que ser de pais para filho, né? E acaba o que acontece? As adolescentes, elas acabam deixando de estudar, né? Os sonhos acabam sendo roubados, por Sim. quê? Porque elas passam, como tu disse, a estatística aí está muito grande, né? E acabam tendo uma responsabilidade muito cedo, né, muito precocemente, né, como se diz, Aham. acabam abandonando as escolas, seus sonhos. Então, a nossa abordagem é de prevenção e é de constituir naquela família uma conversa no qual isso tem que ser feito em casa, não somente nas escolas, mas sim em casa. Os pais passam uma realidade para os filhos. Na periferia nós temos pessoas que acesso é mais difícil, como nós estamos falando do acesso em geral, mas assim, esses assuntos são retratados na televisão, nós vemos em toda parte, mas dentro das comunidades tá cada dia mais e mais e mais e mais evoluindo. Aham. Então, assim, na nossa profissão, o que a gente faz? É a prevenção, né? É uma escuta sensível às adolescentes. Eu acho que deveria existir mais projetos sociais para isso, mas nós não temos aquele apoio financeiro, Uhum. tá? Das redes tanto privadas como públicas, nós não temos. Então, dificulta um pouco esse acesso às adolescentes, né? Mas isso é uma coisa que a gente quer mudar, né? A gente quer fazer um trabalho legal, um projeto legal, mas acaba nos faltando realmente essa parte de não ter um espaço, não conseguirmos esse espaço, né, para conversar com essas adolescentes, não só as meninas,
não só as meninas, os meninos também têm que participarem, porque eles também acabam sendo pais precocemente. Sim. É que quando se fala, desculpa te interromper, que quando se fala em Uhum. gravidez da adolescência sempre vão direto nas meninas, né? Mas esquece que Então, também direto nas... que tem que ter uma Isso, conversa com os meninos também, não só com os meninos, com os homens também, né? sim. É uma coisa assim, na nossa área, como eu te disse, é a prevenção. Mas, primeiramente, nós temos que passar aquele cuidado, aquela atenção, aquele alerta aos pais, Uhum. né? Porque os pais conseguem, naquele primeiro momento, conhecer os teus filhos e saber quando as coisas começam já de fato a acontecer. Muitos não conseguem por trabalhar fora, por não ter muito contato assim, ter mais tempo no trabalho, não conseguirem ter aquela comunicação direta com os filhos, mas isso é uma coisa que tem que ser sim cuidado dentro de casa, tem que ser um assunto que tem que ser conversado. Eu sei que as adolescentes têm muito medo, receio, vergonha. E isso é uma coisa que é uma coisa natural e pode ser ter uma prevenção se tiver uma escuta sensível dos pais, né? Uhum. E qual é o trabalho para quando aquela adolescente engravida quanto o assistencialismo? Não abandonar os estudos, que é algo muito difícil, né? Sim. A dificuldade que nós temos também hoje em dia de creches é muito grande, então elas acabam saindo das escolas, né? Porque elas não têm não podem ter esse acesso, né, à escola, é muito difícil, às vezes não tem um pai, uma mãe para estarem juntos ali, né? E assim, ó, eu acho que esse assunto é o assunto mais importante no momento dentro assim, um dos mais importantes, né? Porque o que acontece? Quando uma adolescente engravida, a gente tem que fazer uma prevenção para os próximos passos dela, Uhum. para ela não desistir dos sonhos, para ela... nós temos que ter aquele cuidado com o filho e com o adolescente. Mas nós temos que fazer aquela prevenção para não vir mais filhos. E nós estamos sem espaço para a gente conseguir ter toda essa conquista aí de diminuir essa estatística aí, né? Uhum. Mas basicamente assim, o nosso trabalho mesmo é a prevenção, a escuta sensível, que isso é uma coisa que tem que ser tanto como assistencialismo como de parte familiar. Até porque acontece muito na periferia também, né? Dessas meninas que Uhum. quando elas engravidam, dela ser excluída, né? Excluída ali Sim, da sociedade, tipo assim, né? Que muitas ali já, no momento que engravidam, há aquela demonização, né? Que muitas pessoas fazem, que também isso aí prejudica bastante, né? É bem complicado. sim. E rola assim, tipo, uma interação entre líderes comunitários. A gente acabou até de falar da escola, né, também. Que eu acho que sim, Uhum. a escola ela tem que ter uma participação, mas eu acho que a participação da escola, na minha opinião, tem que ser assim de 30% a 40% e o resto dos pais, né? Porque os pais jogam Com toda certeza. a culpa na escola, eu não sou muito dessa ideia. Então rola essa interação Uhum. assim entre líderes comunitários, quando a gente falou na questão de criar um trabalho, né, que se às vezes a gente não tem um trabalho, já que o governo, a prefeitura não disponibiliza, de repente criar um trabalho com esses líderes comunitários e escola junto, tem como Uhum. há essa interação assim, ou estão pensando ainda em haver alguma interação sobre isso? Sabe que assim, como eu disse, eu sou eu estou em construção, Uhum, mas isso tem como sim, existem. E tem projetos sim que funcionam. uhum,
A gente não pode generalizar. Existem Sim. projetos sim que funcionam. E eu acredito que se o querer dessas entidades aí forem de extrema importância, deles visarem a comunidade, a periferia, a gravidez na adolescência com bastante importância, eu acredito que sim, a gente consegue dar uma minimizada e nós conseguimos ter acredito que a gente consiga fazer um trabalho bem legal, assim, e mudar a vida dessas adolescentes e assim, né, casarem muito cedo, muitas vezes não, muitas vezes acabam sendo deixadas, a maioria, né, uma porcentagem muito grande, os pais acabam não assumindo as responsabilidades, elas acabam tendo que seguir sozinha na criação, então já é um pouco um tanto difícil para elas. Então, inúmeras questões que nós podemos colocar e num projeto social fazer algo bem legal. E esse programa aqui é um programa, como eu já vi até te comentado, né? Uhum. É um programa no qual é muito interessante os adolescentes verem a opinião de nós, pessoas que estamos no assistencialismo, pessoas que temos uma vivência melhor, assim, de mais idade, do que nós não queremos para eles, que eles façam, o que seria importante de eles terem de objetivo na vida, né, de conquistar suas coisas, conquistar suas vidas e após isso constituírem suas famílias, né, porque aí seus sonhos acabam sendo roubados, as suas vidas acabam parando, né, e normalmente as adolescentes que engravidam precocemente, elas acabam, pela nossa estatística, engravidando novamente. E aí a vida fica um tanto mais difícil da gente passar esse assistencialismo geral. Sim. O Brunão, beijo, Bruno, te dando parabéns aqui. E ele fez Obrigada. fez, na verdade, aqui duas perguntas. A primeira que ele botou aqui, ó, e gostaria de refletir sobre. A gravidez, adolescência, paternidade responsável. Ele fez essa aí. É porque Uhum. Bruno, é Bruno o nome dele? Brunão? Brunão. Brunão, então. Da mesma forma, como eu falei lá no início, da mesma forma que esse assunto tem que ser conversado com as adolescentes, com as meninas, os pais têm que terem esse mesmo contato e essa mesma fala de prevenção, de uso de preservativo com seus filhos. E o abandono da paternidade. Isso é uma coisa que realmente é muito frustrante, tanto para as meninas como para aquela criança. Sim. Né? Então, é muito difícil realmente nós termos uma adaptação de vínculo para o pai dessa criança que é um adolescente, que normalmente ele como não é ele que, né, carrega, não é ele que tem aquela responsabilidade maior, ele acaba abandonando. Sim. E seguindo sua vida e seguindo seus sonhos. Mas uma coisa assim que eu acho que eu quero deixar assim bem dito nessa questão da gravidez na adolescência é para as meninas não abandonarem a escola. Por mais que seja difícil, que sigam a estudar, que não deixem de estudar. Porque tudo que elas vão passar para os seus filhos, mesmo engravidando precocemente, porque a minha mãe engravidou precocemente, mas ela nunca deixou de trabalhar e nem de estudar. Então, tudo que nós temos que passar são valores. Não é porque nós somos da periferia, não é porque nós somos... Não importa, porque a gravidez precoce também não existe só dentro da periferia. Sim. A gravidez precoce existe na parte também de pessoas que têm mais acesso, que têm... né? Então, assim... que não abandonem as escolas e os pais que sigam a ser pais, né, que assumam suas responsabilidades
E isso é uma coisa que é um projeto assim que a gente quer, é o querer muito forte de querer vincular esses pais a essas crianças que foram abandonadas, essas mães que foram abandonadas. Porque ex-namorado, ex-marido existe, mas ex-filho não existe. Isso. Então eu acho muito importante isso. E pra gente fechar essa primeira parte desse papo, ele deixou uma outra pergunta aqui, que é como entender essa mudança do status de adolescente para mulher grávida. Que elas entendem? Elas entendem que elas já são mulheres, elas querem, né, a visão ampla assim que eu tenho. É que a menina, quando ela engravida, ela passa a se sentir mais mulher. Eles querem assim ser emancipados mais cedo, né? Se emanciparem nessa situação da gravidez, né? Ter um poder maior da sua vida e querer mandar na sua vida, e acaba acontecendo isso, né? Então, só um momentinho aqui, dá uma falha aqui, pronto. Então, eu acredito que elas se sentem com uma responsabilidade de eu me mando agora, a partir de agora, eu comando a minha vida. E acredito que isso muito acontece em alguns casos, né? Que é para elas se sentirem realmente emancipadas, elas não querem mais serem meninas, elas querem se tornarem mulheres mais rápido, e elas querem então pular essa fase que é tão boa, a fase dessa pré-adolescência aí, de aproveitar, de estudar, né, de aproveitar tantas coisas, e elas acabam abdicando de viver a ser mães e donas de casa e passam a deixar assim de aproveitar muitas coisas devido à maternidade. Eu queria ver contigo assim também a gente tá falando também das dificuldades das famílias, né, que residem nas periferias. Muitas famílias, devido ao acesso da informação, né, elas desconhecem, né, o que é o trabalho de um serviço social, assim, né? E quais são essas dificuldades que essas famílias têm para poder acessar esse serviço? Porque, tipo assim, um exemplo, às vezes numa questão de um posto de saúde, né, de algum problema de familiar, e as pessoas às vezes as pessoas não têm noção que pode buscar um serviço social para uma ajuda, para um auxílio psicológico, essas coisas assim, entendeu? Agora abrangindo uma coisa além da gravidez na adolescência. Então, quais são essas dificuldades que essas famílias que residem na periferia elas têm para acessar o serviço social? Então, como eu passei ali, nós temos esses dois pontos de apoio. Embora o assistencialismo ele existe dentro de empresas, de hospitais, mas, em parte, agora nós estamos falando da periferia, né? Isso. Nós temos o CRAS, que é o fortalecimento do âmbito familiar. E nós trabalhamos isso, né? Que é o grupo familiar. E o CAPS, né? Como eu passei, nós trabalhamos na parte do atendimento psicossocial, né? Que é aquele atendimento para os dependentes químicos, né? Então, assim, ó, quais são as dificuldades? É as dificuldades que nós também encontramos. Nós não temos CRAS e CAPs o suficiente para atender a demanda das periferias. Entendi. Nós não temos, nós estamos com uma falha muito grande aí, né? Que nós é parte financeira de poderes, como eu te disse, que é o poder público, enfim. Então, assim, é muito difícil. Vamos colocar ali não sei se
Mas vamos colocar a dependência química. A dependência química ela é tratada no CAPS, né? A família também precisa de um atendimento. Porque nós precisamos passar um atendimento ao usuário, ao dependente químico e à família. Qual é a nossa dificuldade hoje de acesso para atender esses usuários? Quando essas pessoas procuram o CAPS, tá, para atendimento, normalmente se consegue de 15 a 30 dias de internação para uma desintoxicação. Após esse período, fica muito difícil a gente conseguir controlar. Muitos a gente não consegue, é desafiador, nós não conseguimos resgatar, mas é bem complicado essa parte de acesso. Acho que deveria sim existir internações com mais tempo, que fosse mais prolongado. Se o acesso ao CRAS já é difícil, né, que é ali para as partes do grupo familiar, já é difícil. Por quê? Porque nós temos pouquíssimos CRAS e CAPs que atendam essa grande demanda que é a periferia. Nós não conseguimos, e isso é uma luta cotidiana dos direitos humanos. É uma luta cotidiana do serviço social. E até porque o número é bem... Nós... Pode continuar, desculpa. Não. O número como tu ia dizer, o número é muito grande. Sim, é extenso o número de pessoas. E para atender esse número de pessoas, nós precisaríamos ter mais CRAS e mais CAPs. Nós precisaríamos ter mais projetos sociais, porque é um atendimento. Vamos colocar aí a população aí que precisa. E outra coisa assim que eu acho muito, nós precisaríamos de muito mais pessoas profissionais da área da saúde que integrasse conosco e seguisse nesses projetos. Porque são poucos, né? São muito poucos, né? São muito poucos, a gente não consegue. O assistente social, ele fica responsável por uma parte assim, muito, muito intensa daquela família. Mas às vezes aquela família precisa de um psicólogo, de uma parte de enfermagem, e hoje em dia esse número está sendo cada dia mais reduzido. É complicado, né? Nós não temos as ferramentas necessárias e nem os profissionais necessários para atenderem conosco. Então é bastante difícil. É porque é uma bola de neve, né? Como não há um interesse também do governo, né? Para isso aí, o interesse da própria prefeitura. Às vezes também não há um interesse também de líderes comunitários também para tentar fazer algo dentro do seu bairro mesmo para impedir, né, esse acesso do número de dependentes químicos. É bem complicado. É que nem também a questão podemos entrar na questão da pandemia. Nós estamos vivenciando então, né, essa pandemia, mas e é de extrema importância, né? Digo, hashtag sempre fique em casa. É de extrema importância nós termos todos os cuidados, né? A parte mais vulnerável são as partes das comunidades. Sim. Porque né, é abastecimento de água que é intermitente. São diversas as prevenções que são recomendadas: lavar as mãos, o rosto com frequência,
fazer o uso de álcool gel, distanciamento para a comunidade, e é difícil, até mesmo porque em muitos, eles não têm esse acesso, eles não têm, e é muito, muito, muito complicado. Só que a gente acabou esquecendo da pandemia que nós vivenciamos há bastante tempo, que é a pandemia do crack. Boa. Dentro da comunidade. Quantas pessoas nós estamos perdendo pro crack? Quantas pessoas estão como zumbis? E não são só apenas pessoas da periferia. Nós temos um grande número de pessoas de classe média que também vivenciam esse problema. E esse problema, essa pandemia do crack, foi deixado de lado. Nós não temos, eu não estou vendo mais nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de intervenção para essas pessoas que estão nessa situação. Que essa situação é sim, é uma situação de poder público, é uma situação que está se agravando cada dia mais e mais. Sim. Mas, porém, o poder público deu uma esquecida, né, nessa parte. Mas eu relembro, e essa é a minha luta constante. É uma luta, assim, porque eu tenho conhecidos no qual estão perdendo suas vidas por causa dessa maldita droga. E a gente não pode deixar esse assunto morrer, a gente não pode deixar esse assunto de lado. Sim, né? Porque é muito fácil eles vivenciarem a pandemia do coronavírus, mas a pandemia do crack deixada de lado. Não, tu tocou numa coisa importante mesmo, nem eu tinha me ligado nisso. Né? Hoje a gente está se falando muito nessa pandemia mesmo, né? Que é mundial, né? Tá aí devastadora, né? Tá sendo devastadora. Esquecendo dessas outras pandemias também que acredito que logo logo vai passar essa pandemia, né? Que a gente está passando do Covid-19 mas infelizmente a pandemia do crack e entre outras drogas vai continuar, né? Vai continuar firme e forte e não falamos mais nesse assunto mesmo. Tocou num ponto muito importante mesmo. E a gente tenta, e a gente não pode desistir, né? Porque as famílias desistem. Mas nós, quanto assistencialismo, a gente tem que passar, sim, essa luta para tirar essas pessoas da rua, para a gente recuperar essas pessoas. Uhum. Porque eles são seres humanos. E hoje em dia eles são tratados como animais. Eu vejo, assim, a sociedade já se acostumou com o craqueiro. Uhum. Ele já se acostumou a ver o crack de uma forma... É um craqueiro. Então, isso é uma coisa que me dói muito. Me dói bastante na parte do assistencialismo, que eu sei que tem muitas colegas que vivem nessa luta, mas nós somos poucas, então fica muito difícil quando fica reduzido aquelas pessoas que estão querendo manter uma prevenção e querer fazer um bom trabalho e trazer essas pessoas para a vida novamente. É muito difícil. Eu conheço casos de pessoas que conseguiram, e então eu acho que não se pode desistir das outras pessoas. Eu não sei se tu vai concordar comigo, que eu sempre bato numa tecla assim, que os projetos sociais, no momento que eles for criado desde cedo, desde da creche, escola, período adolescente, isso aí já é uma grande ajuda pro combate, né? Pro combate contra as drogas, né? Quando eu participava do carnaval, coisa assim, eu sempre batia muito nas escolas, bato até hoje nessa questão de ter projeto social dentro, porque
vai ter, é um Com momento certeza. que aí os jovens eles vão ter como se ocupar, eles vão começar a ouvir palestras de pessoas, essas coisas assim. É um combate. Então não há também esse interesse de muitas pessoas que acham que é frescura isso. Eu já ouvi isso, que isso aí é palhaçada, não Sim. precisa disso. É palhaçada, é frescura. Aham. Mas isso é assim, ó. ah, como tu falou, tem que ser sim tratado dentro das escolas. Eu acho que eles precisavam chamar até mesmo pessoas que já utilizaram e estão em abstinência há muito tempo, para levar o conhecimento daqueles adolescentes, para que nunca experimentem, né? Minha mãe tem um ditado: se fosse ruim, não viciava. Verdade. Então não experimenta. A minha mãe Verdade. tem esse ditado. Então, sempre ela nos passou esse ensinamento, né? Não experimenta, porque tu vai acabar te viciando, tu vai acabar. Então, eu acho que isso tem sim que ser mais retratado dentro das escolas, tem que ter projetos. Acho que tem que ter projetos, oficinas do que os adolescentes gostam, oficinas de música, nós que gostamos aí da música, né, Dudu? Sim. Mas oficinas que empregam várias coisas que também coloquem aqueles a parte dos adolescentes em contato com outras coisas, com culturas, com coisas que eles gostem, com que eles se identificam. E deixar, porque assim, não deixar a mente deles totalmente vazia. E tem sim que ter projetos sociais, e tem que ser conversado sim dentro das escolas sobre gravidez na adolescência, sobre drogas, tem sim. Mas primeiramente, esse cuidado e essa atenção tem que vir de dentro de casa. Sim. Os pais precisam conversar com seus filhos sim sobre isso. Porque a gente não pode jogar essa culpa nas escolas, a Com culpa nos certeza. professores. Com certeza. Tem um trecho de uma música agora tu tava falando, tem um trecho de uma música do Racionais que é Nego Drama. Entrei pelo seu rádio, tomei sem nem viu, que é a informação. E se tu Sim. for parar para ver, hoje, no que a gente está vivendo hoje de informação que está entrando pelo rádio, pela TV, pela internet, tudo que leva à hipersexualização, né, dos jovens já tem uma hipersexualização cedo, mas a questão da droga, que isso entra, as informações estão vindo através da música, né, através tá vindo através. Muito. Não vou dizer até os gêneros mas todo mundo sabe os gêneros musicais, que não é um só, que tem vários gêneros que está contribuindo com isso. Fazem E uma apologia. uma apologia a isso. E alguns programas de internet também. E tu não vê também essa fiscalização dos pais dentro de casa com isso, né? No que o filho tá vendo, o que o filho tá escutando, entendeu? Calma aí que tu tá escutando. Olha, não, tu tá ouvindo isso que ele tá falando nessa letra. Eu não vejo isso. Às vezes eu questiono alguns amigos meus, mas legal é a batida, eu tô curtindo com ele. Não, mas calma aí, isso aí tem consequência, velho. Eu acredito muito, o que a gente escuta Sim. acaba virando uma influência, né? E a gente tá vendo aí, né? Os índices estão aumentando cada dia que passa. Sim, e a música é uma coisa muito influente, e agora tu disse uma coisa que é bastante importante. A música, tem muitas que fazem apologia ao crime, outras ao sexo explícito. Isso. Então, essa fiscalização, realmente, os pais precisam ter esse cuidado de fiscalizar os filhos, o que eles estão no momento, até assim, eu digo, não uma invasão de privacidade, mas tem que ter um cuidado a mais, que às vezes, como tu disse, a batida é legal, mas eles não, o que vai entrar dentro da mente desse pré-adolescente é o quê? É a letra. Isso. Não é a batida.
Não vamos botar, né, como tu disse, quais são os estilos de música para a gente não entrar num conflito aí com o público sendo de rock, de samba, de pagode, de funk, de rap lá, porque eu sou uma pessoa muito eclética. Sim. Com as músicas, mas eu acho que tem que ter um tipo de cuidado, né? Tem que ter um tipo de cuidado com o que as crianças estão escutando, com o que as crianças estão vivenciando nesse mundo da internet. O mundo da internet, ele viralizou para muitas coisas, né? Ele viralizou tanto para te manter boas informações como más informações. Então, isso é uma coisa que tem que ser, sim, cuidado. E tu disse tudo. Para quem tem filho, tem que fiscalizar, sim. Porque a gente está vendo... E é de pequeno. Isso, e a gente está vendo aí, né? A gente tem diversos casos de influenciadores também, né? De influenciadores que estão passando mensagens negativas, né? Estão passando mensagens negativas. Pela música. E como que nós somos uma época diferente também, né? A gente está num século que está muito complicada a coisa. Mas se tu for parar para ver também, a gente é de uma época diferente, mas a gente também não dá para, por mais que a gente fala dessa época de agora, mas a gente vem também de uma época que tinha boquinha na garrafa, né? Tinha uma hipersexualização. A gente também tinha algumas coisas lá também, mas ao mesmo tempo, acho que a gente ainda tinha aquela coisa dos pais que, opa, não quero ver tu dançando isso aí. Pelo menos, sabe, no meu ciclo tinha um pouco disso aí, né? Tu tinha um pai, tu tinha um irmão que ficava cuidando. Hoje em dia é tudo muito bonito, tudo né? Muito bonito, eles acham, até os pais, assim, eu vejo. A gente não pode criticar, né? A gente tem pra gente não polemizar, a gente tem que... Mas é tudo uma... Como a gente diz, são críticas construtivas pro futuro do teu filho. São críticas construtivas pra tua vida. A gente não quer como... Nós temos amigos aí de periferia, eu tenho amigos de periferia, então a gente vê muitas coisas acontecerem, amigas talvez da minha idade ali já sendo vó, e aí tu fica, meu Deus, mas como assim? Né? E assim, acham que é uma coisa normal, né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Tudo tem assim seu momento para acontecer, né? E tem que fiscalizar para não chorar mais tarde, né? Também. Porque a fiscalização tem que ser desde cedo para não chorar mais tarde. Também. Até deixar aqui de novo um abraço pro Brunão, que o Brunão ele faz um trabalho bem bacana lá o projeto dele se chama Quilombonja, na Bom Jesus, onde eu já tive a oportunidade de palestrar lá, de dar uma palestra, que ele faz um trabalho com crianças também ali da região da Bom Jesus. Muito bacana mesmo. Deixar aqui um abraço para ele, até deixar um abraço também aqui pro Dudu Paz, também que está assistindo. Chapa House 227. Bruna Hitzel, te mandando um abraço. Carlos Alberto Amaro. Betinho Moreira, semana que vem é contigo aqui também na rádio. Betinho, pessoal lá de Rio Pardo, um beijo para todo mundo. Carlos Alberto Amaro Brum. O pessoal tá curtindo bastante aqui o programa aqui, né? Coisa boa, gente. Seguidor F. Kleber Moraes, que também já participou do Papo Franco aqui também, fez uma entrevista bem bacana também. Anderson Luiz da Silva. Conheço Kleber Moraes, um beijão. E o Júnior Flores, um beijo para todos vocês que estão acompanhando a rádio aí. Se puder, depois compartilha aí também para divulgar para geral. E Michele Romero também, que está assistindo também. Beijo, Michele. Beijo, Michele. E voltando aí, então, como a gente está falando, não adianta, né? A informação é a base de tudo, né? Quanto mais a gente puder largar a informação, é a informação certa para os jovens, para eles poderem ter um norte, né, para o futuro deles. Porque eu teve uma vez também que eu fiz uma palestra também que falei sobre sonhos com muitos jovens ali. Eu falei sobre sonhos e acho que 95% não sabiam qual é o sonho deles. Sabia disso?
Eles Imagina. não tinham sonho. Fiquei assim, como assim? Você não tem sonho nenhum. E é uma perspectiva, quanto mais a gente poder levar informação para eles poderem começar a ter um norte e É poder uma construção, ter a uma construção, construção, né, isso. de vida. Aí fica, acredito que a gente consegue ajudar bastante nisso aí, né? Com certeza. Levando o nosso conhecimento, levando as nossas vivências, levando tudo aquilo que eu não sou mãe ainda, né, Dudu? Mas levando tudo aquilo que a gente não vai querer para lá para um filho nosso. A gente levar até para os pais. Tem muitos pais que precisam também desse cuidado, precisam dessas orientações, que têm um certo tipo de dificuldade de lidar com seus filhos, de lidar, sabe, com toda essa responsabilidade aí. Acho muito importante o que o Brunão falou aí, da paternidade responsável. Uhum. Isso é muito importante, porque isso muda tudo na vida de um adolescente, de uma criança, desde o momento ali do seu crescimento. Isso muda bastante. Então, pai e mãe tem que ser 24 horas. Sim. Não é só mãe. Fica muito difícil só a mãe, às vezes. Se com pai e mãe é difícil, muitas vezes. Então, no nosso tema aí da periferia, é levar para esses jovens aí o conhecimento de prevenção. Em primeiro lugar, prevenção. E se forem, né, pais, se terem esse cuidado com seus filhos, para não mais tarde não chorarem, para eles terem esse cuidado de ter essa fala, de conversar esse assunto da paternidade precoce, porque isso tudo eles vão ter que passar para os seus filhos. Né? Isso tudo me foi passado pela minha mãe. Minha mãe engravidou com 15 anos, então me foi passado. Claro, a gente estuda para que a gente passe um conhecimento maior, mas nós temos vivência. E a vivência, às vezes, é bem dolorosa de parte familiar. Sim. E até porque também tem muito... ainda tem o tabu ainda, né? Das famílias não querer abordar certos assuntos, né? De o pai não conversar com o filho sobre sexo, né? Ou a mãe também conversar com a filha, vice-versa. Então também tem esse tabu também dentro das famílias, não só também falar sobre o sexo, mas também falar até sobre dependência química, né? Sobre que às vezes todos os assuntos. Todos os assuntos tem muito tabu ainda. Assuntos. Eu vejo hoje assim, nós temos também um índice muito grande do alcoolismo. Uhum. Alcoolismo dos adolescentes muito cedo, né? Muito o kit cedo. Virou mas cult. Eles não sabem o que isso vai acarretar na vida deles futuramente. Isso acarreta muito. Né? São muitos transtornos, muitos problemas que eles vão ter muito cedo. Vai bem. Então todos esses assuntos têm que ser conversados, sim. Por mais que... porque daí é muito fácil as pessoas acharem que o assistencialismo e a parte da educação tem que lidar com tudo. Não. A gente faz a recuperação desses laços. A gente recupera, sim, esses laços. Mas isso tem que ser construído dentro do âmbito familiar. Sim. Primeiramente. Sim. Nós temos ainda 5 minutos. Considerações finais. Passou rápido aí, hein? Está 1 hora. Meu Deus! Chama mais vezes, Dudu. Vou chamar assim. Não, acho que o povo gostou sim, com certeza. Foi uma pauta muito importante. Que bom. Teve bastante recado aqui, o pessoal dando parabéns aqui nos recados aqui do Facebook. Agradecer mais uma vez o pessoal pela audiência. O programa, a cada programa que a gente faz é uma audiência incrível que a gente vai atingindo aqui no Facebook e também no aplicativo da rádio, né? No aplicativo da rádio já vai pro país, pro mundo todo aí. Tenho amigos
de cantos do mundo aí que estão curtindo também. Bem bacana. Uma pergunta rapidinha aqui que o Leandro Pereira colocou aqui, ó. Antes para a gente poder encerrar. A alienação parental pode ser atendida pela assistência social? Vamos de novo. Que eu não escondi. Alienação parental pode ser atendido. Pode ser atendido pelo assistencialismo, junto com não é só a parte do direito, né? Isso é uma conversa que isso é uma construção. Né? Então, o que a gente faz? A gente faz uma construção familiar. E isso é muito importante. Como é que é o nome da pessoa mesmo que trouxe esse assunto? Leandro Pereira. Um abraço, Leandro. Leandro Pereira. Abraço, Leandro. Assim, ó, isso é uma coisa que nós podemos, sim, quanto ao assistencialismo, fazer sim. Né? Porque a gente entende a dificuldade, às vezes, em critérios de separações, o que acontece? A gente perde vínculos com sobrinhos, com filhos, avós perdem com netos, então isso é um problema social muito comum. A gente pode intervir. Quer deixar o teu contato, rede social, para o pessoal te seguir? Claro, gente, me sigam no Instagram, Florence Griff. Deixa o link lá depois lá pro povo curtir. E o meu Facebook é Florence RD. Eu vou ter imenso prazer em conversar com todos vocês que tiverem dúvidas, quiserem esclarecer dúvidas. E desde já eu agradeço, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite e vocês me darem esse espaço para conversar e falar dessas condutas aí que é muito importante para nós no mundo de hoje. Mas não esquecendo, gente, né? Vamos ficar em casa, vamos nos cuidar, mas a pandemia vamos também cuidar dessas pessoas que necessitam de ajuda, que são as pessoas que estão na rua aí, como os zumbis, que são as pessoas envolvidas na dependência química e não só no crack, mas também no alcoolismo, que nós acabamos vendo. Isso é uma grande pandemia também. Te agradecer mais uma vez pelo bate-papo, foi muito bom. Se tu autorizar, depois vai subir essa entrevista para o YouTube, pelo canal Papo Franco RS também. Vamos passar lá no YouTube. Não esqueçam de baixar o aplicativo da Rádio Reação para curtir o Papo Franco RS e os demais programas que rolam aqui na Rádio Reação. Semana que vem vamos ter um link aí com uma pauta muito importante com o pessoal lá de Rio Pardo, fazer um link com o pessoal de lá, com o pessoal que trabalha lá em Rio Pardo. Vamos falar sobre os quilombos, os serviços sociais também que rolam em Rio Pardo. Vamos divulgar o trabalho deles lá também. O pessoal lá tem uma negrada forte lá em Rio Pardo lá. Não esqueçam de seguir o Papo Franco também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, na Facebook e no YouTube. Então vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Florence, mais uma vez. Obrigadão. Fiquem ligados aí no que está rolando no Papo Franco. Vamos fazer mais algumas coisas. Fiquem ligados que logo vou começar a subir alguns vídeos também lá no meu canal. Muito obrigado a todos mais uma vez e Papo Franco RS vai ficando por aqui. Beijo a todos. Deixando um recadinho, Dudu. Diga. Amem as suas famílias. Cuidem um dos outros. Isso é muito importante. Dado o recado aí. Valeu, pessoal. Agora tudo aí contigo. Com Celo DJ daqui a pouco aí. Valeu. Beijão. Não sou de ferro. Olha o samba aí, ó. Você não queria, foi na teimosia, te ganhando aos poucos eu te conquistei.